Depois do Amar Amaro, o próximo tema é poesia contemplada, que é um dos meus grupos, particularmente, gente, é um dos meus favoritos, porque aqui que estão os metapoemas, que são os poemas onde ele vai falar sobre a poesia e sobre o fazer poético. Nós temos neste grupo o poema Procura da Poesia, que é um dos mais belos dele, na minha opinião, né? Ele vai dizer, por exemplo: chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sob a face neutra e te pergunta sem interesse pela resposta pobre ou terrível que lhe deres. Trouxeste a chave? É belíssimo esse poema, né, gente? Aí, depois desse grupo do Poesia Contemplada, que são os metapoemas, ele vai fazer uma tentativa de exploração e de interpretação do ser e estar no mundo. E aqui está um dos poemas mais famosos de Drummond, mas também é um dos mais mal interpretados, que é o No Meio do Caminho, que infelizmente não vai dar para a gente fazer uma interpretação aqui, que como eu falei, né, o tema da nossa aula é outro poema, mas só para vocês terem uma ideia e os que já conhecem o poema recordarem. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Então são essas as principais temáticas da poesia do Drummond. E aí nós podemos nos perguntar: o poema O Homem e as Viagens vai se enquadrar em qual delas? Gente, não é a nossa intenção fazer isso, até porque poesia não se enquadra, poesia se interpreta, certo? Mas se nós pegarmos lá, né, O Homem e as Viagens, vocês já leram um poema, né? Mas aqui vou repetir aqui a última estrofe. Restam outros sistemas fora do solar a colonizar. Ao acabarem todos, só resta o homem, estará equipado? A dificílima, dangerosíssima viagem de si a si mesmo, pôr o pé no chão do seu coração, experimentar, colonizar, civilizar, humanizar o homem, descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas a perene, insuspeitada alegria de conviver. E aí vocês devem ter reparado que a palavra conviver está escrita dessa forma, com hífen viver, que é para nós prestarmos bem atenção nessa questão da coletividade. Então esse poema se insere naqueles onde ele trata desse amor da humanidade pela humanidade, não é? E aí ele começa aqui, né, com essa questão do o homem, bicho da terra, tão pequeno, chateia-se na terra, toca para a lua, e é aquele contexto da corrida espacial que eu disse a vocês no início, mas nós vamos perceber que ele vai fazer uma crítica a essa busca de poder pelo poder, né? A busca de poder para aparecer na televisão, pela glória, né? Enfim. Então ele vai nos chamar a atenção aqui para duas questões. Primeiro, antes de nós buscarmos esses conhecimentos científicos e filosóficos, que sem dúvida nenhuma são importantíssimos, é preciso que nós olhemos para nós mesmos, é preciso que nós conheçamos a nós mesmos, para aí sim buscarmos o conhecimento, até porque nós podemos nos perguntar, nós queremos conhecer a Lua, conhecer Marte, conhecer Júpiter, o Sol, para quê? Para que mesmo que nós queremos aprender isso tudo? Para que buscar o conhecimento? Para dominar o outro povo? Será que é para isso? Né? Então ele vai fazer essa crítica aqui, né? E aí ele fala também, depois de nós empreendermos essa dificílima, dangerosíssima viagem de si a si mesmo, aí nós vamos olhar para o outro, para o nosso semelhante,
não é? E aí vamos humanizar o homem, descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas a perene e insuspeitada alegria de conviver, não é? Porque conhecer o outro, essa busca da alteridade, quer dizer, do outro, sair de mim e conhecer o outro, é a forma, pessoal, que nós vamos nos construir como sujeitos. Nós só nos construímos como sujeitos na nossa relação com outros. Então é muito importante que nós busquemos essa alegria, nós façamos essa viagem da convivência, da pluralidade de ideias, né? Da convivência com a diferença, com a diversidade, porque é assim que nós vamos nos tornar sujeitos, vamos nos tornar humanos, e é nessa humanização que reside a alegria de sermos humanos. É disso que o Drummond está falando aqui. E outra coisa, nós estamos falando aqui de poesia, esta busca do outro, esta convivência, ela só é possível através da linguagem, né? Assim como o conhecimento também só se constrói dentro da linguagem. E é por isso, porque essa convivência, esse conhecimento da alteridade e o da subjetividade também, né? Subjetividade é a viagem de si para si. A alteridade, colonizar o homem e buscar a alegria da viagem da convivência. Essa viagem só é possível através da linguagem. E é por isso, pessoal, que nós lemos poesia e nós interpretamos poesia, não é? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Vamos, no segundo momento, analisar uma questão desse poema, que foi do Paz. Mas eu gostaria, gente, de aproveitar e deixar um recado para vocês. Nós estamos vivendo esse momento de isolamento social, né? Essa pandemia tá sendo difícil para todo mundo, e aí nós deparamos aqui com um poema que fala de convivência, e a nossa convivência nesse período está difícil, né? Veja bem, né? Eu estou aqui gravando essa videoaula porque os professores de vocês não estão podendo dar aula presencial. Então, gente, está difícil para todos nós, para mim também, porque, né, professores também são gente, também temos as nossas angústias, enfim. Eu queria dizer para você, gente, que não tem fórmula mágica. Se tivesse, seria muito bom. Mas vamos tentar empreender essa viagem, aproveitar esse momento para empreender essa viagem para dentro de nós mesmos. Vamos olhar para nós, vamos olhar para os nossos entes queridos, vamos nos cuidar dos nossos entes queridos, até porque nós não sabemos o que vai ser o mundo depois que isso tudo passar, né? Com certeza nós vamos ter que aprender a conviver de outra forma e não sabemos o que vai ser. Então, vamos olhar para nós mesmos, nos cuidar e cuidar dos nossos entes queridos. Muito obrigada pela atenção de vocês e fiquem bem. Tá bom, gente? Um abraço para todos.